Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos falar sobre o hiperaldosteronismo. Então, nesse vídeo nós vamos definir o hiperaldosteronismo, vamos explicar o mecanismo de ação e como é regulado o nosso principal mineralocorticoide, que é a aldosterona. Vamos comentar sobre a fisiopatologia da aldosterona e, por último, vamos falar sobre as causas do excesso de minerais corticoide, tanto das causas com baixa atividade de renina plasmática, quanto das causas com atividade elevada de renina plasmática. Se esse assunto é relevante para você, então já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo, que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdo. Então vamos entender um pouquinho o que é a aldosterona, né, de verdade. A aldosterona é o nosso principal mineralocorticoide, tá? É o principal mineralocorticoide no humano. E as principais funções dessa aldosterona incluem a regulação do volume extracelular e da homeostase do potássio. Então, a aldosterona ela ativa o receptor mineralocorticoide. Isso resulta em aumento da expressão dos canais de sódio epiteliais. Dessa forma, o sódio ele é reabsorvido via canais de sódio epiteliais. Isso induz o efluxo de potássio e íon hidrogênio, assim como a gente vê aqui, né, na imagem aqui, tá? Então, tem retenção de sódio e excreção de potássio, tá? Todo esse mecanismo ele resultará, né, em reabsorção de sódio, né, onde teremos automaticamente a reabsorção de água, conforme a gente vê aqui também nesse esquema, né? E expansão do volume intravascular. E também vai ocorrer essa excreção urinária do potássio e do hidrogênio. Em relação às ações fisiológicas da aldosterona. Então, a aldosterona ela é sintetizada na zona glomerulosa da glândula adrenal. A secreção de aldosterona ela está sob o controle de três fatores primários, né, que é a angiotensina 2, o potássio e também o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. E se a gente fala da aldosterona, nós precisamos falar do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o principal regulador da secreção de aldosterona. E como funciona esse sistema? Então, a renina, que é uma enzima produzida ali no aparelho justaglomerular do rim, né, conforme a gente vê aqui nesse esquema, ele catalisa a conversão de angiotensinogênio, né, que é um precursor inativo. Ele transforma, né, ele catalisa e ocorre a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. Tá? A angiotensina 1 ela sofre uma nova conversão enzimática ali pela enzima conversora da angiotensina, né, a ECA, para produzir angiotensina 2. Tá? E finalmente a angiotensina 2 ela age através do receptor de angiotensina adrenal para estimular a liberação de aldosterona. Tá? E para que serve todo esse mecanismo? Né? O papel fisiológico do sistema renina-angiotensina-aldosterona é exatamente regular a homeostase de sódio e dessa forma regular o volume intravascular e a pressão arterial. Tá? Esse sistema ele é ativado exatamente pelo aumento da atividade de renina, que tem a secreção estimulada devido à diminuição da liberação de cloreto, que consequentemente leva à diminuição da pressão arterial sistêmica. Tá? A secreção de aldosterona ela pode ocorrer também através da estimulação direta por potássio sérico elevado, né? E por ACTH também, mas no ACTH a estimulação ela é bem modesta e também transitória.
Então, falando sobre as ações fisiopatológicas, a gente falou da fisiologia normal, então falando sobre a fisiopatologia da aldosterona. Então, além das principais funções sobre os rins que nós falamos no começo do vídeo, também foi demonstrado que a aldosterona ela age em outras regiões extra-renais, né, principalmente em tecidos cardiovasculares, como é o caso do endotélio e do miocárdio, tá? Por isso que a aldosterona, e especialmente a ativação do receptor mineralocorticoide, ele tem sido associado com doenças cardiovasculares e cardiometabólicas. Também algumas evidências elas sugerem que níveis inapropriadamente baixos de aldosterona em uma dieta restrita de sódio ou em resposta à angiotensina 2 também estão associados a consequências cardiometabólicas adversas. Então, a gente consegue concluir que excesso ou atividade inapropriada da aldosterona, ela tem sido associada ou demonstrado causar fibrose cardíaca, inflamação e remodelação, secreção patológica de insulina, né, e ou resistência periférica, né? Síndrome metabólica também foi identificada, lesão renal e aumento da mortalidade por consequência. Então, existem algumas causas do excesso de mineralocorticoide, né? O hiperaldosteronismo ele pode ocorrer devido à secreção autônoma de aldosterona de uma ou ambas as glândulas suprarrenais. Esse problema conhecemos como aldosteronismo primário, tá? Nesses casos, a atividade renina plasmática ela é suprimida e a relação entre a aldosterona plasmática e a atividade da renina é elevada, tá? Já no hiperaldosteronismo secundário, o aumento da atividade inadequada em relação ao estado da vasculatura sistêmica do sistema renina-angiotensina-aldosterona é responsável por causar a produção excessiva de aldosterona. E uma observação que eu faço aqui: é muito importante a gente diferenciar as causas primárias das causas secundárias do hiperaldosteronismo, porque tanto as manifestações quanto os exames e tratamentos, eles são diferentes entre as causas primárias e as causas secundárias. Então a gente vai ver isso, né, nos próximos vídeos em relação aos sintomas, ao diagnóstico e também ao tratamento, vocês vão ver que as causas primárias e as causas secundárias elas são diferentes, né? O manejo é diferente. Falando sobre as causas de excesso de mineralocorticoides com baixa atividade renina plasmática, o primeiro que a gente pode citar é o aldosteronismo primário, tá? Então, 5 subtipos morfológicos estabelecidos de aldosteronismo primário incluem o adenoma produtor de aldosterona, a hiperplasia adrenal bilateral, a hiperplasia adrenal unilateral, o aldosteronismo remediável com glicocorticoides e, raramente, carcinoma adrenocortical, tá? Atualmente, estima-se que adenoma produtor de aldosterona ou hiperplasia adrenal unilateral ele responda por 30 a 40% dos casos de aldosteronismo primário, tá? Enquanto a hiperplasia adrenal bilateral ela responde pelos 60% restantes. O diagnóstico da causa do aldosteronismo primário ele pode ser bem desafiador para o médico, né? Porém, fazer um diagnóstico correto é extremamente importante, né? Uma vez que para cada causa pode ser diferente também a abordagem de tratamento, tá? Os adenomas produtores de aldosterona, eles são frequentemente pequenos, tá? Geralmente com menos de 2 centímetros de diâmetro. Já a hiperplasia adrenal unilateral, também conhecida como a hiperplasia adrenal primária, ela compartilha muitas das características bioquímicas com o adenoma produtor de aldosterona, né? Como as características são semelhantes, a hipertensão e a anormalidade bioquímica da hiperplasia adrenal unilateral podem ser curadas ou substancialmente melhoradas com adrenalectomia unilateral, tá? Já na hiperplasia adrenal bilateral,
a extensão do hiperaldosteronismo é geralmente mais leve, né? Se a gente comparar, por exemplo, ao adenoma produtor de aldosterona e, consequentemente, a gravidade de hipertensão da hipertensão, da hipocalemia e da supressão de atividade da renina plasmática é frequentemente menor, tá? Já o aldosteronismo remediável com glicocorticoide, também, né, é conhecido como hiperaldosteronismo familiar tipo 1, ele ocorre devido à síntese de aldosterona normal e exclusivamente acaba sendo regulada pelo ACTH. Tá? E já nos carcinomas adrenais, né, que é uma causa bem rara, né, uma causa rara de aldosteronismo primário, no momento do diagnóstico, os carcinomas adrenais são geralmente grandes, né? Então, eles têm ali geralmente mais de 4 centímetros e podem estar produzindo um ou múltiplos hormônios corticais suprarrenais, incluindo cortisol, aldosterona e os andrógenos adrenais. Outro estado de excesso de mineralocorticoide com baixa atividade de renina plasmática é a hiperplasia adrenal congênita. Tá? Causa mais comum da hiperplasia adrenal congênita é a deficiência de 21-hidroxilase, que pode resultar em insuficiências variáveis de cortisol e aldosterona. No entanto, né, formas muito mais raras de hiperplasia adrenal congênita pode resultar em excesso de minerais corticoides, como, por exemplo, a deficiência de 11-beta-hidroxilase e a deficiência de 17-alfa-hidroxilase pode resultar em produção excessiva, né, de 11-desoxicorticosterona e, consequentemente, ativação excessiva do receptor mineralocorticoide. Outro estado de excesso de mineralocorticoide com baixa atividade de renina plasmática é o excesso mineralocorticoide aparente, né, que é o AMI, e a síndrome de Liddle. Nesse problema, ocorre a ativação anormal do receptor mineralocorticoide do tipo 1 no rim pelo cortisol. Né? Em ambas as síndromes, as anormalidades renais intrínsecas elas levam à reabsorção excessiva e desregulada de sódio e, portanto, a um fenótipo bioquímico, né, de atividade de renina plasmática suprimida, né, juntamente com hipocalemia e níveis indetectáveis de aldosterona plasmática. Já as causas do excesso de mineralocorticoides com atividade elevada de renina plasmática, que a gente conhece como aldosteronismo secundário, né? Nesse aldosteronismo secundário, na verdade, ele é o resultado da hipersecreção de aldosterona como consequência do aumento da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Antes de mais nada, nós precisamos saber que os subgrupos eles são melhor compreendidos quando a gente contrasta as causas que geralmente produzem hipertensão daquelas que não produzem, tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui as causas que geralmente têm uma pressão normal ou uma pressão baixa, né, hipotensivo. Então, as causas mais comuns de aldosteronismo secundário, desculpa, eles são as doenças médicas que resultam de uma redução no volume sanguíneo circulante, né, percebido ou efetivo, como, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva e a síndrome nefrótica, né, a gente pode citar como exemplo. Também o uso de diuréticos, eles podem causar aldosteronismo secundário. Então, por isso, um alto grau de suspeita é necessário em alguns casos, como, por exemplo, em indivíduos, né, que tenta perder peso usando os métodos farmacológicos, utilizando, né, muitas vezes diuréticos. Né? Temos as causas
geralmente hipertensivas, né, que geralmente leva a um aumento da pressão, né. É importante distinguir a doença vascular, nesses casos, doença vascular renal da hipertensão vascular renal, né. A hipertensão renovascular, ela é definida ali como uma hipertensão associada à isquemia unilateral ou bilateral do parênquima renal, né. Nessa doença, a aterosclerose das artérias renais é a mais comum, né, sendo ali responsável por 90% dos casos. E por isso que, embora a hipertensão vascular renal possa afetar pacientes em todas as idades, ela é mais comumente observada em adultos mais velhos, acima de 50 anos, devido ao aumento da prevalência de aterosclerose nessa população. E por hoje é isso, pessoal. Na semana que vem vamos continuar falando sobre o hiperaldosteronismo, né? Vamos abordar as manifestações clínicas e o diagnóstico da doença. E lembrando vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal para vocês. Então acesse o canal, os vídeos estão disponibilizados em playlists para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Grande abraço a todos e até mais.